Bom dia a todos, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de eletrotécnica básica. Hoje, nós vamos aprender um pouco a respeito de máquinas síncronas. Vou tirar essa câmera aqui, porque está muito claro. A gente vai aprender a respeito de máquinas síncronas, né? Já mostrei para vocês, fiz a introdução a respeito de máquinas rotativas, expliquei, né? Basicamente, uma máquina, o princípio de funcionamento se baseia na lei de Ampère, lei de Faraday, a questão da tensão induzida e da produção de conjugado. Na aula passada, eu mostrei para vocês os transformadores, né, que são máquinas elétricas, só que são máquinas elétricas que não são rotativas, elas são estacionárias, é uma máquina elétrica estacionária. E hoje eu vou realmente entrar nas máquinas elétricas rotativas. Então, eu já expliquei mais ou menos o princípio de operação dessas máquinas, e hoje eu vou entrar realmente no tipo de máquina, né? Então, as máquinas elétricas, elas se dividem basicamente em máquinas de corrente contínua e máquinas de corrente alternada. Máquinas de corrente contínua, elas são estudadas até hoje, mas assim, a gente tem poucas aplicações com máquinas de corrente contínua. Há 40 anos atrás, muitas aplicações na indústria, elas utilizavam máquinas de corrente contínua devido à sua facilidade de realizar o seu controle, né? Se você quer tracionar uma esteira, você usar uma máquina CC, é fácil você conseguir regular a velocidade da esteira. A problemática da máquina CC é que você tem a necessidade de autorização de anéis deslizantes e escovas para que você tenha acesso aos terminais da bobina do rotor, que está girando, e para isso você vai precisar de um esquema de anéis deslizantes. Temos as máquinas CA, que basicamente se dividem em máquinas síncronas e assíncronas. A máquina síncrona também é conhecida como máquina de indução, é uma máquina que é muito utilizada na indústria, né? Ela substituiu a máquina de corrente contínua, a máquina de indução de gaula de esquilo. E por que ela substituiu? A máquina de indução de gaula de esquilo, ela não necessita ter anéis deslizantes nas escovas, porque a gente não precisa ter acesso aos terminais do rotor, da bobina do rotor, porque eles são curto-circuitados. Então, dessa forma, essa máquina ela não precisa de anéis deslizantes nem escovas. Então, isso é melhor do que a máquina de corrente contínua. O problema dela é que o controle de velocidade não é simples, é complexo. Mas com o passar do tempo, né, o desenvolvimento dos processadores, da eletrônica de potência, né, nós tivemos o quê? A proliferação da utilização de equipamentos conhecidos como inversor de frequência. Esse inversor de frequência faz com que a máquina de indução se comporte basicamente como uma máquina de corrente contínua, sem a necessidade de anéis deslizantes e escovas. Por que isso gera tanta problemática, esses anéis deslizantes e escovas na máquina CC? Porque como você tem um anel deslizante e a escova, o anel deslizante está girando e a escova está estacionária, a escova ela vai feita de carbono, ela vai desgastando, e isso vai fazer com que, depois de um tempo, você tenha que trocar as escovas e também a máquina para a manutenção. Isso é uma problemática na indústria, né? Essa máquina que você quer parar ela quando realmente ela deu um defeito, né? Mas a máquina CC não, ela tem necessidade de você estar parando para fazer essa manutenção. Então, a máquina assíncrona é a máquina de indução, a mais usada é gaula de esquilo, e tem também a de rotor bobinado. A rotor bobinado é uma máquina que eu acesso aos terminais do rotor, de anéis e escovas, e ela era muito utilizada antigamente, porque o dela de velocidade é mais simples do que pensando na máquina de gaula de esquilo. Hoje em dia, essa máquina é muito usada na geração eólica. É o famoso gerador de fio. Então, assim, essas máquinas que eu falei, CC e AC assíncrona, né, que pode ter gaula de esquilo
rotor bobinado, não são as máquinas que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai trabalhar hoje, vou apresentar para vocês a máquina que é mais utilizada para você gerar eletricidade, que é conhecida como máquina síncrona. As máquinas síncronas são máquinas que são utilizadas, né, na geração de energia. Então, vamos pensar em Itaipu. Itaipu é uma usina que tem 14 gigawatts de potência instalada. Essa potência é dividida em 20 geradores, onde cada gerador tem uma potência de 700 megawatts. E essa máquina, que é usada lá na usina de Itaipu, ela é do tipo síncrona. Então, essa máquina é usada na usina de Itaipu, na usina de Paulo Afonso, nas térmicas, nas usinas nucleares. Então, nós temos a maioria das aplicações de sistemas de geração utilizam gerador síncrono. Ah, Tiago, a gente tem aplicação de gerador assíncrono na geração de energia? Tem. Eu tinha acabado de falar. O DeFig, né, que é uma máquina de indução de rotor bobinado, ela é uma máquina que é usada como gerador na geração eólica. Mas a maioria das aplicações de geração utiliza o gerador síncrono. Na geração eólica também, além do DeFig, também pode ser usada uma máquina síncrona. Elas são um pouquinho diferentes. A máquina síncrona usada na geração eólica, ela é uma máquina que tem o que a gente chama de ímã permanente no rotor, né? A gente não tem um eletroímã no rotor, e sim um ímã permanente, que vai gerar um campo constante. Então, deixa eu apresentar aqui para vocês. Eu gosto sempre de fazer essa parte de contextualização, para vocês entenderem mais ou menos aonde é que entra a parte que eu vou explicar a vocês. Deixa eu colocar aqui, exibir. Acho que é F11. Pronto, F11. Em um gerador síncrono, um campo magnético ele é produzido no rotor. Então a gente vai. Como é que a máquina síncrona trabalha? Ela tem o enrolamento do estator, que é um enrolamento que processa grandezas de caráter alternado. Se a máquina for trifásica, a gente vai ter 3 fases, né? Se for monofásica, vai ter apenas uma bobina, apenas uma fase. Mas no rotor, a gente temos o quê? Nós temos uma bobina, e essa bobina, ela não processa grandezas alternadas, ela processa uma grandeza de característica contínua. Então, para criar o campo magnético do rotor, você pode fazer como? Você pode usar um ímã permanente, como no caso que eu tinha falado, né, máquinas síncronas de ímã permanente, que são as máquinas que são usadas lá na geração eólica, além das máquinas de FIG. E, além disso, você também pode usar, além do ímã permanente, pode usar um rotor bobinado. Né? Pode utilizar uma bobina, mas para você gerar o campo dessa bobina, você vai ter que ter acesso aos terminais dessa bobina, aos terminais elétricos. Os enrolamentos de campo estão no rotor e o enrolamento de armadura estão no estator. Então, o campo dessa máquina é criado no rotor, né, eu já mostrei isso para vocês lá nas máquinas rotativas, qual a diferença, né, de enrolamento de campo e enrolamento de armadura. E o enrolamento de armadura está presente no estator. Então, essa máquina, se ela for trifásica, ela vai ter o quê? Vai ter 3 bobinas, uma por fase no estator, que é fixa. No rotor, ela vai ter uma bobina. Essa bobina ela rotaciona, e para a gente ter acesso a essa bobina, a gente tem a necessidade de utilizar aqueles anéis deslizantes e escovas. Existe uma máquina síncrona que a gente não precisa ter esses anéis deslizantes e escovas, que é a máquina síncrona de permanente. Mas nesse caso aqui a gente vai utilizar
apresentar para vocês já de eletroímã. Os polos magnéticos do rotor podem ser construídos de duas formas. Eles podem ser salientes ou não salientes. O que seria isso? Né? Que a gente tem o rotor da máquina, aqui nós temos a bobina sendo construída, e assim é gerado o polo norte e o polo sul. Né? Quando a gente foi ver lá aquela aula de máquinas rotativas, eu mostrava para você a criação de campo através de um ímã. Né? E lá o enrolamento de campo era o estator, né? E a armadura era a parte rotacional. Aqui é o contrário. E o enrolamento de campo está no rotor, né? A parte que gira. E a armadura está no estator. Então, essa máquina, ela pode ser de polos lisos ou polos salientes. Por que isso? Porque quando essa máquina ela é construída com polos lisos, a gente tem uma baixa quantidade de polos e essa máquina é uma máquina de alta velocidade. Quando você tem a necessidade de uma máquina trabalhar com baixa velocidade, essa máquina vai precisar de uma quantidade grande de polos. Então, quando você vai colocar aqui, né, aqui tem um par de polos, né? Quando você vai ter a necessidade de aumentar essa quantidade de par de polos, você não consegue fazer um rotor cilíndrico, exatamente cilíndrico. Ele vai ser um rotor com ranhuras, para que você consiga passar a quantidade de fio que você vai fazer para fazer a quantidade grande de polos magnéticos. Então, as máquinas de baixa velocidade, as máquinas síncronas, elas vão possuir essas ranhuras aqui, ó. E essa máquina, ela é a máquina que são chamadas de polos salientes. Essas são as máquinas que são usadas na geração hídrica, porque é uma geração do tipo de baixa velocidade. Né? Já na geração térmica, as máquinas que são usadas são de polos lisos, são poucos polos. Então a gente não vai ter essa quantidade aqui de ranhuras. Vai ser o rotor vai ser mais parecido com esse aqui. Então aqui a gente tem uma máquina com 6 polos e 8 polos. Aqui é 6 polos ou 3 pares de polos, e aqui é uma máquina de 8 polos ou 4 pares de polos. Então a gente pode usar esses dois termos. E aqui, pessoal, o que é interessante? Aqui são aqueles anéis coletores, anéis deslizantes, que estão girando junto com o rotor, mas a gente vai fazer um contato elétrico aqui com a escova para que a gente consiga converter, né, essa fiação aqui que está rotacionando, esse contato que está rotacionando, para um contato fixo, né, que vai ser a escova. E dessa forma a gente vai conseguir alimentar essa bobina do rotor. Então aqui é como é enrolado, pessoal, as bobinas do estator trifásico, assim que é construído, aqui tem um material ferromagnético, e dessa forma a gente vai passando aqui os fios para que a gente consiga ter o quê? Ter aqui, né, nós temos a bobina da fase 1, não, fase 1 é essa daqui, fase 1, dessa forma vai ser construído aqui o polo norte e o polo sul, né, com a circulação de corrente, e a bobina da fase 2 está defasada de 120 graus da primeira. Então, as bobinas da máquina trifásica, lá no estator, são defasadas de 120 graus uma em relação à outra. E cada bobina dessa vai ser criado o polo norte e o polo sul. Então, essa máquina aqui, ela tem um par de polos. A partir de uma fonte CC externa, né, se a gente precisa gerar o campo do rotor, e para isso a gente vai precisar de uma fonte de corrente contínua. A gente precisa fornecer corrente para esse enrolamento do rotor. Aí o que vai acontecer? A gente, através desses anéis deslizantes, a gente vai utilizar escovas, no polo positivo e no polo negativo, fazendo contato, onde dessa forma a gente vai conseguir fornecer corrente lá da fonte de corrente contínua para o rotor. Então, as escovas, pessoal, é esse material aqui, ó, que é feita de carbono. Eu gosto sempre de falar, pessoal aí que já teve a curiosidade de quando o carro necessita fazer manutenção de motor de partida, verificar como é que funciona. Geralmente, quando você tem problema de motor de partida, o eletricista ele necessita abrir, aí muitas vezes o que é que ele tem? É apenas sujeira. Às vezes, quando você liga o carro,
a escova ela desgastou tanto, ficou com tanto resíduo da escova que chegou uma hora que você trava. Aí, nesse momento, o que tem necessidade? Você trocar as escovas e também você fazer uma limpeza. Então, a máquina lá do partida do carro, ela é uma máquina de corrente contínua, mas ela precisa também de deslizantes e escovas. Então, às vezes é necessário, só isso é um carro antigo, né? Carro novo, eu tenho um carro há 6 anos e 6 não, 7 já. E nunca tive a necessidade de fazer essa manutenção, mas nos carros que eu tinha, eu tive essa necessidade de fazer manutenção. Aí eu via lá as escovas, o eletricista trocando as escovas e fazendo manutenção. Uma escova é um bloco de carbono semelhante a grafite que conduz a eletricidade facilmente, mas que tem um atrito muito baixo. Então, essa escova aqui, ó, ela vai fazendo contato com esse anel deslizante, e esse carbono, ele tem o quê? Ele tem uma baixa resistência, tem um baixo atrito, mas qual é a problemática? Esse carbono, essa escova, ela vai desgastando com o tempo, e além disso, essa escova, quando a corrente passar por ela, ela vai esquentar um pouco. Então, isso vai fazer com que a máquina ela tenha aquecimento, né? Ela aqueça. A gente está perdendo potência. Elas aumentam o grau de manutenção exigida, porque você tem que periodicamente trocar essas escovas, fazer a limpeza na máquina. Por isso, pessoal, que a máquina CC ela deixou de ser usada na indústria. Porque você, na indústria, você não quer ficar parando a máquina principalmente na indústria, você trabalha com máquinas relativamente pequenas, né? A máquina 5 né, era muito usada na geração. Mas assim, você tem uma máquina enorme. Aí você tem a necessidade de ter acesso, trabalhar com escovas, mas assim, não é tão simples, não é tão rápido que você tem que fazer essa manutenção. E também tem mecanismo de você lá, a máquina 5, né, que é usada no sistema de geração, você não tem necessidade dessa escova. Né? Mas aí seria um assunto mais complexo para eu tratar aqui na disciplina. Então vamos voltar. A escova ela vai aumentar o grau da manutenção, vai gerar uma queda de tensão, né? Isso vai fazer com que eu tenha o quê? Eu tenho uma perda de potência. E se a corrente de campo que circula pelo rotor for alta, a gente vai ter uma perda maior ainda, porque a potência perdida é R vezes I ao quadrado. Se a corrente for alta, a perda vai ser elevada. Os anéis coletores e as escovas são usadas em todas as máquinas síncronas de menor porte, porque nenhum outro mecanismo de fornecimento da máquina CC de campo é efetivo do ponto de vista de custo. Então, as máquinas CC de pequenas, a gente tem a necessidade de ter esses anéis deslizantes e escovas. Aí, quando nós temos máquinas de grande porte, a gente pode ter outros mecanismos para a gente não ter necessidade dessa escova e desse anel deslizante. Então, como é que funciona a velocidade de rotação do gerador síncrono? Os geradores síncronos são, por definição, síncronos por quê? O que significa que a frequência elétrica produzida está vinculada ou sincronizada à velocidade mecânica da rotação do gerador. Então, nós temos aqui uma máquina de 2 polos, dá para ver aqui o rotor, polo norte, polo sul. Aqui nós temos o enrolamento da fase A, enrolamento da fase B, enrolamento da fase C do estator, e eles estão defasados em 120 graus. E aqui é o polo norte e o polo sul produzido esse enrolamento A. O rotor ele vai girar com uma velocidade ômega síncrono, e essa velocidade está totalmente ligada com a frequência elétrica que nós temos aqui. Vou dar um exemplo. Se por um acaso a frequência elétrica das grandezas do estator for 60 Hz, esse rotor aqui ele vai girar com 377 radianos por segundo, que é aquele ômega, né, que é 2π igual a F. Se a máquina tiver 2 polos. Se tiver mais polos, aí essa velocidade ela vai ser menor, né, vai ser proporcional. Mas se nós tivermos 2 polos, essa velocidade da máquina ela é igual à frequência lá das grandezas elétricas do estator. Aí, se for 60 Hz, essa
velocidade aqui é 377 radianos por segundo, mas também a gente pode trabalhar com converter esse valor para RPM. Então, se a máquina tiver dois polos, a frequência elétrica do estator, das grandezas do estator, é igual à frequência mecânica, a frequência das grandezas elétricas é igual à frequência, a velocidade de giro do rotor. A taxa de rotações dos campos magnéticos da máquina está relacionada com a frequência elétrica do estator. Então, a gente tem uma ligação direta entre as grandezas elétricas do estator e a velocidade da máquina. A frequência elétrica das grandezas do estator ela pode ser dada pela velocidade da máquina, em RPM, quando a gente usa esse N, RPM, e quando a gente usa esse W, a gente está representando radianos por segundo. Vezes o número de polos. Então, essa máquina aqui seria 2, né? Porque são 2 polos. Dividido por 120. Então, como o rotor gira com a mesma velocidade que o campo magnético, essa equação relaciona a velocidade de rotação do rotor com a frequência elétrica resultante lá do estator. Então, está pegando um exemplo, aqui eu vou falar um exemplo em relação à frequência, né, de alimentação. São 2 casos, né, 60 ou 50 Hz. 50 Hz é a frequência elétrica que é usada no Paraguai e 60 Hz é a frequência que é utilizada aqui no Brasil. Então, a potência elétrica é gerada em 50 ou 60, de modo que o gerador deve girar com a velocidade fixa, dependendo do número de polos da máquina. Então, assim, se por um acaso o rotor da máquina alterar a velocidade do rotor da máquina, essas grandezas, a frequência das grandezas vai alterar. Como essa máquina ela é mais usada como gerador, o que vai acontecer? Lá na hidrelétrica a gente vai ter uma queda d'água, que vai tracionar uma turbina, a turbina vai tracionar o rotor da máquina. Essa velocidade do rotor da máquina, né, que é controlada lá pela queda d'água, vai definir a frequência elétrica das grandezas do estator. Então, como nossa frequência elétrica é 60 Hz, a velocidade da máquina lá nos geradores, ela necessita ser constante, porque se ela alterar essas frequências, a frequência das tensões geradas vai alterar. Se por um acaso a gente tiver uma máquina de 2 polos e a frequência elétrica for 60, a gente tem que rotacionar esse rotor aqui em 3.600. Então, se o rotor estiver girando 3.600, as tensões aqui elétricas que são geradas possuem 60 Hz. Aí, para gerar uma potência em 50 e uma máquina de 4 polos, o rotor deve girar 1.500. Então, se for de 4 polos, eu tenho que girar em 1.500 RPM para eu conseguir gerar tensões com 50 Hz. Aí nós temos um exemplo clássico. Isso era muito utilizado antigamente e hoje em dia não existe necessidade de a gente usar esses sistemas. Então, vou dar um exemplo. O Brasil gera energia em 60 Hz e o Paraguai em 50 Hz. Existe uma usina que é compartilhada entre o Brasil e o Paraguai, que é Itaipu. Existe uma parcela da energia que é produzida no Paraguai que é enviada para o Brasil. Só que lá é 50 Hz e aqui é 60 Hz. Então, precisa ter uma conversão de frequência. Uma forma simples de você fazer isso é você usar 2 máquinas síncronas com uma quantidade de polos diferentes. Aí você consegue converter uma frequência de 50 para 60 ou o contrário. Lá entre o Brasil e o Paraguai não existe uma máquina gigante para fazer essa conversão. O que existe, na verdade, é um que a gente chama de HVDC, que é uma linha de transmissão de característica de corrente contínua, onde a gente consegue. Lá é feito o quê? 50 Hz é convertido para uma tensão contínua, usando um retificador, e depois a tensão é convertida em CA de 60 Hz usando um inversor de tensão. Mas, assim, uma forma simples de você fazer essa conversão de frequência é usar um conjunto motor-gerador. Então, aqui, nesse exemplo, o que é dito? A gente tem uma cidade da Europa, onde é necessário fornecer 1.000 kW em 60 Hz para uma carga. As únicas fontes de potência disponíveis operam em 50 Hz. Então, vamos pensar, você tem uma carga aqui no Brasil e leva lá para Paraguai. Então, você precisa converter essa frequência. Os equipamentos hoje em dia, eles suportam, né, trabalhar com frequência diferente. Mas esses equipamentos mais antigos, você pode ter problemático.
Decide-se gerar a potência por meio de um conjunto motor-gerador, constituído pelo motor síncrono e pelo gerador síncrono. Quantos polos deve ter cada máquina para que a potência de 50, essa frequência de 50, seja convertida para 60? Então, nessas duas máquinas, o que nós temos, o quê? Certeza é que a velocidade das duas vai ser igual, porque elas estão acopladas mecanicamente. Aqui não está representado, mas existe aqui a necessidade de uma fiação para ligar a bobina do rotor dessa máquina e a bobina do rotor dessa outra máquina. Então, o que é que nós vamos fazer? Como a velocidade das máquinas são iguais, nós podemos dizer que a velocidade do gerador é igual à velocidade do motor. Substituindo lá nessa equação, nós temos que a relação de P2 por P1 tem que ser 6 por 5. Então, P2 igual a 6 e P1 igual a 5. Por que que isso não dá para ser feito? Porque a gente não tem como ter um P1 de 5. Porque P1 representa o quê? Representa a quantidade de polos, não par de polos, quantidade de polos dessa máquina aqui, ó. E a gente não pode ter uma quantidade de polos ímpar, né? Tem que ser par. Então, multiplicando por 2 em cima e embaixo, a gente fica que essa máquina aqui ela tem que ter 12 polos e essa máquina aqui 10 polos. Ou alguma coisa proporcional a isso, 24 e 20, para que a gente consiga fazer a conversão de frequência de 50 para 60 Hz. Uma máquina síncrona, né? Ela possui o quê? Em seus terminais, ela possui o quê? Ela possui uma tensão. Então, se eu pensar aqui nessa máquina, se eu tiver alguém fornecendo potência a ponto de eixo dessa máquina, esse estator aqui, ó, a gente vai ter tensões induzidas e dessa forma a gente vai ter produção de energia elétrica. Se por acaso eu tiver aqui um multímetro e medir essas tensões, e se não tivermos nenhuma carga sendo alimentada, a gente vai medir nesses enrolamentos que a gente chama de tensão interna, que é o chamado de EA. E essa tensão EA, o valor RMS dela depende do quê? Depende do fluxo lá gerado no rotor, depende da frequência e depende de uma característica construtiva que é o NC. Como essa parte aqui, ó, ela é constante, substituindo o F aqui por ômega sobre 2π, a gente chega que a tensão EA é igual a uma constante, que depende da máquina, né? Característica construtiva da máquina, vezes o fluxo, vezes a velocidade em radianos por segundo. E essa fórmula é para encontrar a tensão RMS gerada na máquina. É uma constante vezes o fluxo vezes a velocidade. O que é interessante é que a corrente de campo que circula no rotor da máquina, que circula aqui, essa corrente de campo, quanto maior essa corrente, maior vai ser o fluxo. Existe uma relação proporcional entre corrente de campo e fluxo. Então, se eu quero dobrar o fluxo, eu preciso dobrar a corrente de campo. Então, existe uma relação direta entre corrente de campo, que circula no rotor, na bobina do rotor, e o fluxo gerado, né, por esse rolamento de campo. Como a tensão é diretamente proporcional ao fluxo, a tensão interna relaciona-se com a corrente de campo. Né? Existe uma relação de proporcionalidade. A gente só tem acesso, pessoal, a essa tensão EA quando a máquina está em vazio, né? O gerador não está alimentando nenhuma carga na saída dele. No momento que ele começa a alimentar uma carga, essa tensão que a gente mede na saída não é mais a tensão interna, porque a gente vai ter uma impedância interna da máquina, que eu vou mostrar o circuito equivalente para vocês. Então, deixo lá a máquina parada, aí eu faço o quê? Traciono o rotor, deixo lá na velocidade para gerar a frequência que eu preciso, né?
Vamos pensar numa máquina de 2 polos. Gerar 60 Hz. Deixo lá a velocidade 3.600 para que eu consiga extrair 60 Hz na tensão elétrica, na frequência das grandezas elétricas do estator. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou aumentando a tensão que eu aplico no enrolamento do rotor. Com isso, a corrente de campo vai aumentando, ó, e o fluxo vai aumentando, a relação proporcional. Vai chegar um momento que se eu aumentar o fluxo, a corrente de campo, o fluxo não vai corresponder, e esse termo aqui a gente chama de saturação. Uma saturação magnética. Você não pode gerar um fluxo infinito, né? Aumentando a corrente. Chega um momento que você não consegue criar esse fluxo na máquina, o que a gente chama de saturação. Mas quando a gente trabalha com a máquina, a gente sempre trabalha aqui nessa região linear. Convertendo, como a gente sabe que o EA é proporcional ao fluxo, e considerando que é uma velocidade fixa, né? Aqueles 3.600 RPM, então nós temos que existe uma relação proporcional entre EA e a corrente de campo antes da saturação, né? Na saturação já não é proporcional, vai modificando, né? Mas a gente sempre vai trabalhar nessa região aqui linear. E esse gráfico é denominado de curva de magnetização ou característica a vazio da máquina. Existe uma simulação, pessoal, de uma máquina síncrona, que ela é composta do quê? Aqui eu tenho uma máquina síncrona, eu tenho acesso aqui aos correntes da máquina, usando um amperímetro, e ela está alimentando uma carga. Eu preciso, para alimentar esse gerador, eu preciso alimentar aqui a bobina do rotor, e para tracionar essa máquina, eu estou fazendo o quê? Eu estou utilizando uma máquina de corrente contínua, que está tracionando esse eixo e está entregando energia aqui para esse gerador. Vou mostrar aqui a simulação para vocês. Então eu tenho aqui, ó, uma máquina síncrona. Aqui nós temos o enrolamento do rotor. Aqui nós temos o enrolamento do rotor. Deixa eu colocar uma fonte de tensão contínua. Aqui nós temos uma máquina, ó. Vou botar ela para funcionar. Essa máquina aqui, ela está o quê? Ela está tracionando esse eixo e está tracionando aqui o gerador síncrono. Aqui a gente consegue ver a velocidade da máquina. Dá para ver que essa velocidade ela está em... Deixa eu trocar aqui os parâmetros de simulação. Aqui é a velocidade da máquina. Aí começou uma partida, foi aplicada uma tensão, ó. Aí ela chega na velocidade dela nominal, aí está 1.200. A gente alimentou aqui a gente alimentou aqui o enrolamento de campo da máquina, né, com a tensão CC. E aqui eu tenho o quê? Ó? Eu estou medindo as 3 tensões dessa máquina. Se por um acaso essa máquina ela tiver sem carga, né, tiver aqui, coloquei uma carga muito grande aqui, que vai representar que ela praticamente não está alimentando carga nenhuma, né? Um resistor muito alto, né? Praticamente não vai ter corrente aqui, ó. Então, a gente consegue medir aqui, ó, as 3 tensões da máquina e a frequência dessas tensões, ela é determinada pela velocidade lá da máquina CC que está tracionando, ó.
Então, essa velocidade aqui, ó, a gente aqui tem as tensões, ó. Tá com amplitude aqui de, não, amplitude aqui de 480 volts. E a frequência elétrica dessas grandezas, deixa eu ver aqui, é igual a 60 Hz. Então, são uma máquina de 6 polos. Deixa eu ver se é 6 polos. 6 polos, né? Como uma máquina de um polo, a velocidade é 3.600, aqui como é 1.200, é um terço, então ela tem que ser de 6 polos, né? Ou 3 pares de polos. Então, eu aplicando aqui 1.600, 1.200 RPM, a frequência elétrica das grandezas é 60. Então, para que eu aumente a frequência elétrica das grandezas, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aumentar a velocidade aqui da ponta do eixo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aumentar a tensão que é aplicada aqui na máquina de corrente contínua. Isso vai fazer com que essa velocidade aqui ela aumente. Antes era 1.200, agora ficou um pouquinho maior. Quase 1.400, ó. Aí vamos medir agora com a frequência que foi que aconteceu. A frequência antes era 60 Hz, agora já está quase 68, que eu estou aumentando a velocidade. Então deixa eu voltar aqui para a velocidade da tensão antiga, né? 1.200. O que vai controlar a frequência elétrica dessas tensões aqui, que são aplicadas na máquina, é o quê? É a velocidade da ponta do eixo da máquina. Já a amplitude das tensões é controlada por essa tensão aqui, ó. Por quê? Porque se eu aumento a corrente de campo, eu aumento a tensão EA. Como aqui essa máquina está sem carga, essa carga aqui ela consome uma corrente quase zero, então a gente pode dizer que ela está sem carga. Né? Eu vou até fazer assim para ficar melhor. Então ela está sem carga. Então a gente está medindo o quê? Nós estamos medindo aqui a tensão interna da máquina. Essa tensão aqui terminal, ela não é a tensão interna quando a gente tiver corrente circulando aqui no enrolamento do estator da máquina. Então, se eu aumentar essa tensão aqui para 10, vocês vão ver o quê? Vocês vão ver que a amplitude das tensões geradas vai aumentar. Ó. A amplitude das tensões que antes era 480, né? Vamos ver quanto é que ficou agora. Agora a amplitude ficou 955, dobrou. Por quê? Porque a tensão é A, o valor RMS é proporcional à corrente de campo. Se eu aumentei a tensão em 2 vezes, a corrente de campo aumenta 2 vezes, o fluxo aumenta 2 vezes, então a amplitude da tensão, ou o valor RMS, dobra. Então a gente já viu o que foi que acontece com aumentando a velocidade e mudando aqui a tensão. Aí agora a gente vai colocar uma carga. Colocar uma carga de 100 ohms. O que vai acontecer? Essa carga ela vai consumir potência, né, aqui da máquina CC. Isso vai fazer com que essa velocidade aqui diminua. Porque ela vai funcionar, ela vai gerar um torque aqui no sentido contrário da velocidade da máquina, e isso vai fazer com que a máquina, que antes tinha uma velocidade de 1.200, agora tem uma velocidade, ó, menor, quase 1.100. Velocidade aqui de 1.060. 1.060, certo? E essa tensão que a gente está medindo não é mais EA, não é mais a tensão interna, porque agora eu tenho circulação de corrente na máquina. Ó.
Essa tensão que antes tinha amplitude lá de 480, agora está um pouquinho mais de 400. A tensão que tem amplitude de 480 é o que a gente chama de tensão interna. Aí, como tem uma impedância, tem uma fonte de tensão interna, que é o EA, a impedância interna, quando circula a corrente, aí essa tensão aqui ela é reduzida. Então, como é que fica, pessoal, o circuito equivalente da máquina? O circuito equivalente tem o que a gente chama de tensão EA, que essa tensão a gente só tem acesso quando a máquina está em vazio, como é um gerador. A máquina em vazio é uma máquina que não alimenta numa carga elétrica. Uma coisa interessante de eu lembrar para vocês agora é o quê? É em relação à potência da máquina. Quando eu digo que um gerador ele é de 20 kW, 20 kVA, ou 20 kW, vamos pensar, potência ativa, essa não é a potência mecânica, é a potência que ela entrega nos terminais elétricos. Potência nominal. Se for um motor, eu disser, esse motor é de 10 kW, então essa potência é a potência nominal na ponta do eixo mecânico. É igual você compra um carro, tem a potência do carro. Você quer saber a potência que ele vai desenvolver lá na ponta do eixo do motor? Ou você quer saber o quanto ele está consumindo lá da combustão? A gente, quando especifica uma máquina, a gente especifica a potência que ela entrega, na potência nominal. Então, se por um acaso o exercício é esse gerador tem uma potência de 20 kW, essa potência nominal nos terminais elétricos na máquina, que ela fornece a carga nominal. Se eu disser esse motor ele é de 20 kW, ou 10 HP, ou 10 CV, isso é potência mecânica da ponta do eixo. O único momento que essa tensão é a tensão de saída da máquina é quando ela está em vazio. Para diferenciar, a gente vai dizer que a tensão Vφ é a tensão de saída da máquina, é aquela tensão que está aqui, ó, que eu medi entre essa fase e o neutro da máquina. E essa tensão EA, ela é o quê? A tensão interna. Que a gente já viu como é que fica essa relação dessa tensão EA com a corrente de campo da máquina. Quais são os fatores que fazem com que essas tensões sejam diferentes? A distorção do campo magnético do entreferro pela corrente que flui no estator, denominada reação de armadura. O que é isso? No momento que eu tiver carga, vai circular a corrente no estator. Então, vai existir uma interação entre o campo magnético do estator e do rotor. Então, o campo magnético resultante, que vai ser a interação dos dois, ele vai ser alterado. Isso a gente chama de reação da armadura. A corrente da armadura ela está provocando a distorção do campo magnético do entreferro. A autoindutância da bobina da armadura, né, que é uma bobina, então ela possui uma indutância, como também ela possui uma resistência. E, além disso, a gente tem o efeito do formato dos polos salientes do rotor. Aquela saliência quando a gente tem uma máquina que é utilizada com baixa velocidade, com muitos polos. Nesse curso aqui, a gente não vai tratar essa máquina de polos salientes, a gente vai tratar só dos polos lisos. Então, a diferença de EA e Vφ vai ser determinada por esses três fatores. O circuito equivalente trifásico desse gerador representa uma fonte CC, alimentando o circuito de campo, que é moderado por uma indutância e uma resistência em série da bobina, que é essa indutância é a indutância da bobina de campo, que está no rotor, e a resistência da bobina. Além desse RF, a gente pode ter o quê? A gente pode ter um R ajustável. Por que isso? Ó, vou mostrar aqui que fica melhor no circuito. Ele tem uma indutância própria da bobina, a resistência própria da bobina, e se eu tiver uma fonte de tensão que é fixa, como é que eu posso fazer para alterar o fluxo da máquina? Eu coloco uma resistência variável, um reostat, e eu vou variando essa resistência, porque isso vai fazer com que a corrente aqui ela mude. Como nós temos aqui uma grandezas de caráter contínuo, né? Corrente contínua, essa indutância que ela pode ser substituída por um fio, então a corrente de campo vai ser igual a tensão dividido pela soma das duas resistências. Então, se eu vou aumentando essa resistência, eu vou diminuindo a corrente. Se eu vou diminuindo essa resistência, eu vou aumentando a corrente. O circuito por fase possui a indutância em série, é o circuito do estator.
esse XS, ele vai representar o efeito da reação na armadura e da indutância própria da armadura, né, da bobina do estator. Então, a gente vai ter lá no circuito do estator uma reatância síncrona e uma resistência da armadura. Quando a máquina está ligada em estrela, a tensão terminal, que quando a gente fala tensão terminal da máquina, é tensão de linha. A gente tem que a tensão terminal é igual a tensão de linha, que é igual a 3 vezes a tensão de fase. Esse Vφ a gente usa a tensão de fase, a tensão de saída da máquina. Se elas estiverem ligadas em delta, a tensão terminal é igual a de linha, que é igual a de fase, né? Porque está ligado em delta. O fato das 3 fases do gerador simples serem idênticos, sob todos os aspectos, né? A mesma indutância, a mesma resistência, em certa relação da fase, né? As grandezas estão defasadas em 120 graus elétricos e as bobinas estão defasadas em 120 graus mecânicos. Então, a gente consegue fazer o quê? Nós temos um circuito do rotor, que é representado por essa resistência, essa indutância, essa resistência ajustada. Outra forma de eu mudar essa corrente, sem a necessidade desse resistor, é eu ter uma fonte variável. Se eu aplicar a tensão nula, a corrente é nula. Se eu for aumentando a tensão, a corrente vai variando. No estator, nós vamos ter 3 tensões internas. Essas 3 tensões vão ter a mesma amplitude, a mesma frequência e vão ser defasadas eletricamente de 120 graus. Mas elas possuem a mesma reatância e a mesma resistência. E as correntes fornecidas possuem a mesma amplitude, a mesma frequência, são defasadas de 120 graus. E aqui eu tenho a tensão Vφ, né, que é a tensão de fase de saída da máquina. Quando ela é ligada em estrela, nós temos que a tensão Vφ, a tensão de fase, e a tensão de linha, ou tensão terminal, ó, é raiz de 3 vezes maior do que a tensão de fase, que é a tensão Vφ. Quando ela é ligada em delta, a minha tensão Vφ é igual à tensão de linha, que é igual à nossa tensão terminal. Então, essas são as 2 possibilidades de a gente ligar o circuito, né, da máquina, do estator do rotor. Quando a gente vai calcular potência na máquina corrente, a gente pode trabalhar apenas com o circuito e replicar para o que a gente achar de potência para um circuito, a gente multiplica por 3, né, que a máquina é trifásica. Que a potência vai ser igual a 3 vezes corrente de fase, tensão de fase, vezes o cosseno do ângulo. A potência reativa vai ser 3 vezes a tensão de fase, corrente de fase, vezes seno do ângulo, né? E a potência aparente vai ser 3 vezes a tensão vezes a corrente. O diagrama fasorial de um gerador 5, né? Como é que a gente vai, a partir daquele circuito elétrico, encontrar o diagrama fasorial? Então, nós temos aqui um circuito de campo, que aqui foi representado pela indutância e apenas por uma resistência variável, né? A gente pegou aquele R ajustável e o RF somou, né? Aí virou um resistor variável, que tem um valor mínimo, que é o RF, e pode variar devido ao rheostat. E temos o circuito equivalente por fase, né? Se por um acaso a carga que for conectada aqui, ela tiver um consumo de potência, de fator de potência unitário, né, uma carga resistiva, o que vai ser observado? Vai ser observado que a corrente da carga, ela vai estar em fase com a corrente fornecida pela máquina, que é a corrente A. A queda de tensão na resistência também vai estar em fase, né, que vai ser RA vezes IA. A queda de tensão na indutância está defasada de 90 graus, devido ao J. E a tensão interna vai ser exatamente o quê? Exatamente essa hipotenusa aqui desse triângulo. E o ângulo delta vai ser o que a gente chama de ângulo conjugado, é a diferença angular entre essa tensão interna e a tensão de saída da máquina, a tensão Vφ. Se por um acaso a corrente, né, a carga for em atraso, a corrente está atrasada em relação à tensão, e dá para ver aqui que a tensão EA aumentou, né, em relação a esse anterior. Se por um acaso a corrente está adiantada, não for uma carga capacitiva, o valor desse EA está o quê? Está diminuindo, né? Ou se a gente pensar em relação à projeção, a projeção de EA no eixo do real vai o quê? Vai modificando de acordo com a carga. Aqui, quando a carga em atraso, a projeção ela é maior, quando a carga
capacitiva, corrente adiantada, essa projeção ela é menor. Como é que nós podemos calcular aqui, pessoal, essa potência da máquina? Também serve para os circuitos trifásicos lá, que eu mostrei a vocês. A gente pode encontrar a potência de uma carga trifásica ou de um gerador trifásico usando as grandezas de fase ou de linha. A potência usando as grandezas de linha, independente se está em delta ou estrela, é raiz de 3 vezes VL vezes IL vezes o cosseno. Se a carga estiver em estrela, né, a corrente de linha é igual à corrente de fase, e a tensão de linha é raiz de 3 vezes maior do que a de fase. Se a carga estiver em delta, a tensão de linha é igual à de fase, mas a corrente de linha é raiz de 3 vezes maior do que a de fase. Ou também a gente pode representar essa potência em função das grandezas de fase. 3 vezes Vφ vezes IA. Vφ é a tensão de fase, né? Se a máquina estiver em delta, né, vai ser igual à tensão de linha. E a potência reativa vai ser a mesma coisa. 3 vezes VL e L seno, ou 3 vezes Vφ e A vezes seno. E essas fórmulas, pessoal, podem ser usadas para carga, para gerador, independente se ele estiver em delta ou em estrela. Você só tem que ter cuidado quanto é a tensão de linha, quanto é a corrente de linha, quanto é a tensão de fase. Se tiver em delta, a tensão de fase é igual a tensão de linha. Se tiver em estrela, corrente de fase é igual a corrente de linha. Então, o diagrama, o fluxo de potência da máquina, de um gerador, é o quê? Nós temos uma potência que é entregue na ponta do eixo, né? Pode ser através de uma turbina eólica, de uma turbina de uma hidrelétrica, de uma turbina de uma usina térmica. Nós temos perdas aqui que são o quê? Temos perdas por atrito e ventilação, onde essas perdas aqui... Por que ela acontece? Porque o rotor está girando, então a gente vai ter atrito. E essa ventilação, ela é devido àquela ventoinha que eu mostrei a vocês lá na aula introdutória de máquinas elétricas, que eu disse a você que geralmente acoplada ao rotor, ao eixo do rotor, tem uma ventoinha para fazer a refrigeração da máquina. Além disso, você tem aquelas perdas no núcleo, que lá no transformador, que é representado lá pelo RC. Temos perdas no cobre do estator e do rotor da máquina. E também tem, devido lá a escova da máquina, né, e o âmbito deslizante. E, por final, nós temos a potência de saída. Então, aqui, pessoal, é convertido potência mecânica em potência elétrica. Só que, então, essa potência aqui é a potência que entrega a fonte de tensão EA. Mas como a gente tem as resistências, né, da máquina, isso faz com que a potência de saída seja menor. Tem uma perda aqui que eu não falei, que é a perda suplementar. Que perda seria essa? São perdas que elas existem na máquina, mas elas são difíceis de explicar, são devido a vários fatores. Então, o que é que acontece numa máquina? Essas perdas que são difíceis de equacionar, geralmente a gente chama de soma todas elas, chama de perdas suplementares. E geralmente ela é uma porcentagem da potência nominal da máquina, 1%, 2%. Então, para que esse diagrama aqui não fique repleto de coisas, né, a gente pega essas perdas que são menos significativas, né, só que a gente soma todas elas e chama de perdas suplementares. Então, quais são os princípios básicos de operação do gerador? Nós temos um circuito elétrico e esse circuito elétrico, ele é representado por 3 fases, cada fase tendo a tensão Vφ, corrente IA, impedância do estator. Essa reatância aqui é devido à reação da armadura e à alta-indutância da bobina do estator. E aqui nós temos o que chamamos de tensão interna. E essa tensão interna ela vai ser regulada pela corrente que circula aqui. Ó. Quanto maior for essa corrente, maior vai ser a tensão, o valor remédio dessa tensão. E como é que eu regulo a frequência dessas tensões? Pela frequência, pela velocidade da máquina. Então, se a gente for pensar apenas um circuito, né, apenas uma fase, a tensão Vφ vai ser igual à tensão interna EA, mais a queda de tensão sobre essa reatância, mais aquela tensão sobre a resistência.
Então, a tensão interna vai ser Vφ menos JXS menos RA/A. Então, esse é o circuito elétrico, né, de uma máquina. Então, pode ser que vocês tenham algum exemplo. Qual é a potência que a máquina está fornecendo para a carga? Vocês têm que pegar esse circuito elétrico, verificar qual é a tensão interna, encontrar a tensão Vφ, e assim vocês vão conseguir calcular a potência que é fornecida para essa carga, né, para aquelas formas que eu já mostrei a vocês, que pode ser usada tanto para gerador como para carga. Uma aplicação dessa máquina, né, que era muito usada antigamente, era você fazer ela para você fazer correção do fator de potência. Então, na aula de correção do fator de potência, o que eu disse a vocês? Que a gente, para não pagar multa por baixo fator de potência, o que a indústria faz? A indústria, ela coloca um banco capacitivo para corrigir o fator de potência. Só qual o problema do capacitor? Ele fornece uma potência reativa fixa. Por quê? Porque, como eu mostrei na unidade passada, a potência reativa do capacitor é tensão ao quadrado sobre reatância. Como a tensão é fixa, então a reativa vai ser fixa. Existe uma possibilidade de você, porque ao longo do dia a carga vai mudando, né? Aí existe uma possibilidade de você mudar a potência reativa, usando banco capacitor. Aí você tem que usar um esquemazinho para ficar colocando capacitores ou retirando capacitores em paralelo para aumentar a quantidade de energia reativa que esses capacitores fornecem, né? Existe outra possibilidade de a gente fazer, qual para onde usar esses capacitores, né? Entrando e saindo do sistema, que cada vez que você conectar um capacitor na rede, e o capacitor ele funciona como a corrente, né? Depende da derivada da tensão. Se por um acaso a gente pega o capacitor e conecta na rede, a gente está fazendo uma variação brusca de tensão. Isso vai fazer com que a corrente dele suba bruscamente. Então isso vai perturbar a tua rede elétrica. Antigamente, muito antigamente, existe uma forma de a gente conseguir fazer essa regulação lá do fator de potência, modificando a potência reativa, né, de acordo com a demanda que está na indústria. E isso era feito com uma máquina síncrona. A máquina síncrona, ela pode o quê? Ela pode, quando está conectada à rede, ela pode fornecer potência reativa ou consumir potência reativa. Isso pela regulação da corrente de campo da máquina. Então, o que a gente pode fazer? A potência mecânica é convertida em potência ativa, né? Que alimenta lá, que vai para a rede. O que nós podemos fazer? Né? O que era feito antigamente? Era você ter uma máquina que a potência ativa de saída dela era nula. Ela era responsável apenas por gerar potência reativa, funcionando como um capacitor. E nesse caso a gente diz quando o gerador fornece reativo, ele está sobreexcitado. Quando ele fornece indutivo, a gente diz que ele está subexcitado. E quando ele só fornece ativo, a gente diz que ele está trabalhando com fator de potência unitário. Então, como é que a gente vai conseguir fazer ele fornecer potência reativa? A gente vai aumentar aquela corrente de campo. Dessa forma, a gente vai aumentar a potência reativa. Então, nesse momento, o fator de potência está 0,86. Eu preciso fornecer tanto de reativo. Aí você regula o IF para fornecer aquele reativo. Agora eu estou com o fator de potência mais baixo, então eu vou fornecer mais reativo. Isso você faz regulando a corrente IF. Então, essa máquina, ela era utilizada para fazer isso, ela tem a vantagem, né, de não produzir aquelas perturbações da rede elétrica, como eu falei, quando a gente tem capacitores variáveis. Mas o problema é o quê? Que você tem uma máquina que gira, que tem manutenção, tem a questão das escovas. Então, existem formas mais eficientes de você conseguir fazer essa potência reativa variável ao longo do dia, sem utilizar essa máquina. Mas, antigamente, tinha isso. Tinha uma máquina que não tracionava, tinha um gerador, que não é responsável para gerar nenhuma potência ativa, era responsável apenas por fornecer reativo. Se por um acaso, o que vai acontecer? O fator de potência for abaixo de 0,92 capacitivo. Eu estou com muito capacitor lá no meu sistema e o fator de potência está abaixo de 0,92 capacitivo. Inverteu.
Aí eu posso fazer com que o gerador funcione subexcitado. Eu vou diminuir a corrente, então o gerador está sobreexcitado, eu diminuindo a corrente, eu vou diminuindo a potência reativa que eu forneço. Vai chegar um momento que a potência fornecida, a reativa, é nula. Aí você diminui mais a corrente, aí ele começa a consumir potência reativa. Aí o que, que vai acontecer? Aquele fator de potência que era 0,92 capacitivo, ele vai começar a aumentar. Então, geralmente ele é mais utilizado sobreexcitado, né, fornecendo reativo, mas ele também pode consumir. Hoje em dia existem dispositivos mais modernos para você conseguir fazer essa modificação da potência reativa. Né? Existem filtrativos de potência e outros equipamentos que podem fazer isso, mas vocês podem se deparar com um sistema desse na indústria que vocês trabalharem. Então, pessoal, o que eu tinha para mostrar a vocês de máquina síncronas era isso. Dessa forma, eu encerro por aqui. Até a próxima aula.